Mas vamos avançar aqui na nossa conversa, e eu queria que você conectasse um pouco, falando já tanto do Sola Gratia como do Sola Fide. Até porque os dois são bem ligados mesmo ali, né? E até queria que você destacasse a diferença entre eles enquanto explica um pouco dos dois. Então, Saor, os reformadores entenderam que se a obra de Cristo ela é única, totalmente eficiente, totalmente eficaz, poderosa, e tudo que aquilo que Cristo promete ele cumpre, tudo que ele alcançou, ele assegura para os seus. Vamos pensar aqui num tipo de desenho, né? Então nós temos a cruz desenhada aqui. Qual é a base da cruz? A cruz está sentada aonde? Sobre a graça. Então, os reformadores entenderam corretamente que o fundamento do Solos Christus é a graça de Jesus e de Deus o Pai. É a dádiva total. É o presente imerecido que nos é dado. Né? É um jargão evangélico, mas está correto. Sim. Ou seja, o que Cristo fez por nós não foi por nós, foi por si mesmo. Para a sua própria glória, para a revelação do seu amor máximo. E é oferecido graciosamente aos piores pecadores. Não há nada que a gente possa fazer para conquistar essa graça. Ela é dada livremente. Ela é uma dádiva. É dada sem merecimento. Não é mérito nenhum nosso. Exatamente, ou seja, o que Cristo alcança para nós é que nos coloca em novidade de vida, nos torna novas criaturas, como Paulo diz. Isso sola gratia, somente pela graça. Não dá nem para enfatizar muito o ponto. Não é uma cooperação entre o agente humano e o agente divino. Ah, Deus faz sua parte, você faz sua parte. Não, isso não existe. É somente. E isso é algo que está muito dentro da história da igreja brasileira, né? É muito comum você ouvir esse tipo de coisa. Vai até onde você consegue e deixa o resto nas mãos de Deus e coisas do tipo. É uma ideia medieval. Um erudito medieval, Gabriel de Bille, ele diria o seguinte: Deus não vai negar a sua graça àquele que fizer o seu melhor. Mas quem consegue fazer o seu melhor? Vamos olhar para o nosso coração. E aquela coisa, ele não vai negar o que é de graça para aquele que fizer por merecer. Né? Exatamente. Então... Você tem um curto-circuito dentro do sistema. Então, os reformadores, eu tento documentar isso no livro, biblicamente e na tradição reformada luterana, eles enfatizaram que a morte de Cristo na cruz era sola gratia. Era um ato totalmente gracioso de Deus. Ele enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados, porque ele quis fazer isso. Ele ofereceu seu filho como espetáculo ao mundo por pura graça. Ele nos deu tudo. E nós não temos como ajudar em nada, não temos como contribuir em nada nesse drama. O que nos é requerido aí? Fé. A fé, então, para os reformadores, não é algo equivalente à graça. A fé para os reformadores era o meio de recepção da graça. Então não há mérito em eu, doente, estender as mãos para receber remédio da mão da minha esposa, da Marilene. O mérito está nela em me dar o remédio. Não há mérito em ter fé. A fé não é uma obra meritória. A fé é o reconhecimento que nós não temos nada em nós mesmos. Nós somos completamente indignos. Tudo que nós precisamos está em Jesus, na cruz de Jesus, o seu sacrifício de vergonha e dor, que nos é oferecido por pura graça. E aqui, Saul, tem um ponto importante aqui. Muita gente faz uma baita confusão do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto ao terceiro dia, segundo o ensino da Sagrada Escritura. Isso é o Evangelho. Nós precisamos distinguir, então, o Evangelho dos benefícios do Evangelho. A justificação é um benefício do Evangelho. A adoção é um benefício do Evangelho. A santificação, a perseverança são benefícios do Evangelho. Adoção, justificação, santificação, perseverança não são Evangelho. A fé é o meio para receber o Evangelho. A fé não é o Evangelho. O Evangelho é o oferecimento de Jesus, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado pelos nossos pecados, de acordo com o ensino da Sagrada Escritura, ou de acordo com as profecias que foram feitas a respeito dele na Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, que é o argumento de Paulo, 1 Coríntios 15. A morte e a ressurreição de Jesus ocorrem em cumprimento a profecias específicas do Antigo Testamento. Então,
a sola gratia e solo Cristo ressaltam esse aspecto de que Deus faz tudo, nós não fazemos nada. E o sola fide ressalta o aspecto de que é somente pela fé, pelo reconhecimento que nós não temos nada em nós mesmos, é que nós podemos receber Cristo e a graça. E aí tem 2 pontos aqui, um negativo e um positivo. O negativo, por sola fide, os reformadores romperam com a tradição medieval. Porque a tradição medieval tentava, como eu já mencionei, afirmar o sola gratia e o solo Cristo, mas não com o significado radicalmente bíblico que os reformadores voltaram a tratar. A obra de Cristo na cruz é importante, mas é um exemplo da imitação de Cristo. A obra de Cristo na cruz é importante, ela é refeita em toda a missa, em todo momento de transubstanciação. Os reformadores disseram, não, a obra de Cristo na história foi cabal e final e única, irrepetível. E tudo que Cristo fez na cruz tem valor eterno. Para quem veio antes, para quem veio depois. Ecos de Romanos 3, Hebreus 11, 12, etc. e tal. E os reformadores se distinguiram do catolicismo medieval, ou mais precisamente, Saúl, do romanismo, porque os reformadores eram católicos também, tá? Nós somos, né? E no sentido correto, nós somos católicos. Né? Católicos, né? Sentido universal. Eles se distinguiram aonde? Do sola fide também. Porque os medievais diriam a fé é importante junto com o amor. A fé sem obras é morta. Era a visão unilateral que eles faziam da Sagrada Escritura. A fé tem que ser ativa no amor, esquecendo tudo que Paulo falou em Gálatas 1, 2, 3, 4. Né? Os reformadores disseram, a fé somente é que justifica. A fé somente que nos coloca em comunhão com Deus, que nos torna aceitos por Deus. Aí tem um ponto positivo agora. Os reformadores, e aqui eles não estão inovando, eles destacaram que a fé era dom de Deus. Exato. E aí olha o ponto interessante aqui. Deus exige fé da gente, mas é Deus que nos dá fé. Ok, vamos aplicar aqui, já que você pegou a vertente aí da aplicação prática, vamos aplicar o ponto aqui. Vamos pegar a evangelização. Tem gente que dá um nó, então para que evangelizar? Se até a fé é dada pela graça, para que evangelizar então? O que a evangelização produz? Qual é o alvo, melhor dizendo, qual é o alvo primordial da evangelização? Quando nós pregamos como os reformadores, e eu entendo que eles estão seguindo radicalmente a Bíblia aqui, solos Christus, sola gratia, sola fide, esse tipo de pregação vai botar o incrédulo numa encruzilhada. De um lado, ele vai ver a sua necessidade, né? A estrada da necessidade. Eu preciso disso. Eu preciso de Cristo. Eu preciso ser revestido da justiça perfeita de Jesus. Eu sou pecador. Eu sou mau. Só que aí tem outra estrada. A estrada da incapacidade. Eu não consigo. Eu preciso, mas eu não consigo. Aí qual é o alvo? Senhor, me dá fé. Senhor, abre meus olhos. Quebra meu coração. E Deus atende esse tipo de clamor quando ele é feito. Tá? Deus vem, internece o coração, traz arrependimento genuíno, traz fé, traz conversão, que é nas 95 teses de Lutero, é o primeiro ponto que ele destaca, né, que toda vida cristã é conversão, né, a partir do mandamento de Jesus, né, convertei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Então isso é algo diário, Deus concede isso àqueles que ele atrai para si mesmo. Né? Amém, amém. Eu sempre costumo usar uma ilustração aqui, toda ilustração tem suas limitações, mas eu gosto dessa, que é assim, né? Exato. A graça é como a água para o sedento, né? Ele está ali, ele está precisando da água, e eis que o pai vai e pega a água e disponibiliza ali para o seu filho, tá aqui, em cima do balcão. Mas a criança é pequena, ela não alcança o balcão ainda. Então o pai vai lá e ergue essa criança, e ali ela consegue alcançar. Então aí você vê a graça representada pela água ali, dada de presente, sem que haja merecimento, e a fé no ato do pai levantar o filho, ele lhe dando a fé, ele capacitando a alcançar essa graça, né? O Franz Leonard tem uma ilustração muito legal. O Franz Leonard Schwalks, para quem não conhece, é um missionário veterano holandês aqui no Brasil, autor de vários livros aí, O Vida Nova, Monergismo, entre outras editoras. E ele tem uma ilustração num dos livros dele muito legal, que ele compara esse drama da redenção na perspectiva do tabernáculo.
Todo o povo de Israel é convidado a entrar no tabernáculo. Vinde a mim. Aí ele entra no tabernáculo respondendo ao convite. Quando ele entra no tabernáculo e olha para trás, tá lá, né? Eu vos escolhi. Eu acho bem interessante. A ilustração é uma ilustração simples, né? Muito Como bom. a gente acabou de dizer, uma ilustração. Né? Não é para provar a doutrina, provar a Bíblia, mas é para tentar iluminar esse drama que ocorre na conversão de homens e mulheres, pecadores. Né? Mas um ponto importante aqui, Saur, de tudo que está sendo dito nesses 3 somente aí, né? É que o Evangelho é Cristo. E quando a gente volta àquela questão que eu estava falando no começo, né, da igreja ser um grande iceberg, e muitas vezes a gente ficar focado aqui no topo do iceberg, esquecer a borda grandona que está submersa, essa turma que não aparece, que a gente às vezes não dá muita atenção, ela está sedenta pelo verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eles querem ser confortados, consolados, guiados, ensinados no Evangelho da morte e ressurreição do nosso único Salvador. Isso é somente pela graça, vem a nós como dádiva divina e é recebido pela fé somente.